E chega o dia, então, que Saulo vai com o seu amigo Sadoc para ouvir, para escutar a pregação de Estevão. Eles chegam até a igreja e Tiago, João, os apóstolos que ali estavam, percebem a presença daquele orador famoso, porque Saulo já era reconhecido pela sua oratória, ele era o doutor da lei, ele tinha um vasto conhecimento das escrituras. Então, a visita daquele doutor da lei, ali naquela igreja simples, humilde, causou um burburinho, causou um estranhamento. E aqueles apóstolos foram simpáticos, foram agradáveis, mas Saulo respondia tudo com muita ironia. Ele, na sua mente, ele não acreditava que aqueles ignorantes, que aquelas pessoas que estavam lá, pudessem ter a capacidade de possuir algum tipo de conhecimento. Então, era com muito desdém, era com muita ironia que ele se portava no local. Estevão, então, depois de um certo momento, chega e as pessoas da. Ah, sim, e Saulo olhava e percebia aquela plateia, os coxos, os doentes, os inválidos, e ele tinha uma certa repugnância por tudo aquilo. Falava, aonde que isso vai levar alguma coisa? Pois bem, depois de um certo momento, começa-se um burburinho, Estevão, é Estevão, Estevão, e aí ele olha e vem caminhando pelo meio do público, das pessoas, aquele jovem magro, pálido, mas com uma certa aura de dignidade. E ele vem andando, sobe num púlpito, 2, 3 blocos que colocaram para que ele pudesse ficar um pouco mais alto e a plateia pudesse vê-lo, e ele começa a sua pregação. E ele começa falando do texto de Mateus, desenrola o pergaminho e começa a falar sobre o texto de Mateus, que nós conhecemos como a parábola da ovelha perdida. E Estevão fala, então, desse Cristo que vem, que não quer deixar nenhum dos seus filhos sozinhos e desenvolve toda a sua oratória, desenvolve toda a sua palestra sobre este evento. E no final, quando ele termina, Paulo realmente fica admirado com a capacidade de Estevão de verbalizar, de fazer o seu discurso e também o quanto que ele consegue sensibilizar aquela plateia, porque o público estava como que emocionado, paralisado, encantado com as palavras. As palavras de Estevão acolhiam o coração daquelas pessoas. Então Paulo percebeu todas essas questões inteligentes do jeito que era, mas ele vê diferença entre ao que Estevão colocou e a lei, ou seja, ele vê diferença entre o evangelho e a lei. E assim ele se vê, na condição de doutor da lei, ele se vê na condição responsável para eliminar essa confusão. Porque aqueles galileus, apesar de serem piedosos, humildes e tal, eles não deixavam de ser criminosos porque eles estavam subvertendo os princípios invioláveis da raça. E aí ele levanta-se colérico ele se levanta e começa a questionar o orador, ou seja, a questionar o Estevão, os demais presentes que estavam ali. E começa, então, um embate de discursos, Paulo sempre engalanado pelo seu orgulho, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, e sempre querendo colocar Estevão contra a parede, e Estevão sempre respondendo com extrema humildade, mas uma humildade com dignidade. Estevão conseguia fazer raciocínios lógicos que não deixavam dúvida da verdade que continha nos evangelhos. E isso deixava Saulo mais irritado ainda. E, por mais que Saulo ficasse irado, se sentisse raivoso, Estevão sempre estava calmo, tranquilo, o que denotava aquela superioridade moral sobre Saulo. E aí, Saulo fala assim, dos discursos do debate, ele fala, piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas, como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel invencíveis? Então, ou seja, era a lei de Moisés, era a supremacia da raça. Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Ele faz essa pergunta. E quando Estevão vai responder a essa colocação, ele fala assim, ainda bem que o nazareno era carpinteiro, porque começa daí que nenhum dos seus seguidores ficaria sem o amparo de um teto. Mais ou menos isso, que foi meio que uma resposta em que Saulo considerou assim uma afronta.
Enfim, o embate foi bastante colérico por parte de Saulo. E chega ao seu ápice quando Saulo vai querer começar a fazer mais uma colocação, mais uma interpelação, e Estevão fala assim: então vou finalizar para concluir as minhas palavras, ou seja, não deixa Saulo continuar. E Saulo fica enfurecido e exige a continuação da disputa, né, discursiva, e Estevão não permite. Termina a conclusão, Estevão não permite, ele termina a pregação dele e desce do púlpito e vai se dirigindo quando Saulo intervém, o interpela novamente, com muito ódio no coração, e fala assim: não, se eu não posso discutir, vocês vão me pagar por isso, porque isso não vai ficar desse jeito. E olha a resposta que Estevão dá para ele: amigo, o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio e vos obedecerei. Mas, no que pertence a Deus, só a ele compete arguir-me. Assim, Saulo ficou possesso de fúria, possesso. Ele foi embora, tinha mais outros adeptos ali da lei junto com ele, também saíram embora. Mas, assim, foi um verdadeiro ponto de atrito, de ódio, porque Estevão feriu o orgulho de Saulo frente a todos os demais, porque naquele embate de palavras, Estevão teria ganhado. E aquilo para Saulo foi a morte. Aí ele sai de lá, vai ter com Abigail, vai lá, relata para Abigail o ocorrido desse Estevão, e uma ironia, né? Porque estava falando do irmão dela, e relata o ocorrido, fala da raiva, do ódio que ele estava, que ele era contrário à lei, que isso ele não admitiria, e etc e tal. E ela fala assim: ah, se o meu irmão Gesiel estivesse aqui, também ele te compreenderia, ele teria a palavra certa, porque ele sempre tinha a forma de encaminhar de forma certa as coisas e tal. Então, outra ironia, ela falando dos predicados, das qualidades do seu irmão, sendo que Saulo havia tido esse embate com o próprio irmão dela. Mas foi então nesse momento, nessa pregação de Estevão, que Saulo teve o primeiro contato, então, com ele, e foi ali onde deflagrou a perseguição de Saulo junto a Estevão e, posteriormente, também junto aos demais cristãos. Dali a alguns dias, Saulo consegue, junto ao Sinédrio, uma autorização para que Estevão fosse levado, né, ao tribunal para ser interrogado e dar as explicações dessa nova doutrina que ele estava expondo. E as coisas vão ficar mais feias ainda.